Olá, meu nome é Samarli Milhomem, sou do Tocantins e estou representando a delegação brasileira na etapa internacional do Parlamento Juvenil do Mercosul. Hoje eu estou aqui, que vou entrevistar o Ian Ivanovic, junto com Maia, da Argentina, e Agosto, do Uruguai. Oi, Ian, como é que você está hoje? O que é que você espera dessa integração regional? E como é que você se sente em receber e ser um anfitrião para receber esse pessoal maravilhoso aqui em Foz do Iguaçu? Olha, primeiro eu quero agradecer vocês, agradecer quem está nos assistindo. Meu nome é Ian, eu coordeno as políticas educacionais voltadas para a juventude no Ministério da Educação do Brasil. Para nós é uma alegria estar recebendo esse evento no nosso país. É a primeira vez que o Brasil cedia o Parlamento Juvenil do Mercosul. A maior parte das vezes esse evento aconteceu na Argentina e depois no Uruguai, mas na verdade o Uruguai aconteceram mais vezes no Uruguai do que na própria Argentina, e o Brasil pela primeira vez está sediando. Nós nos dedicamos muito no Brasil a realizar uma grande etapa nacional. Nós mobilizamos os estudantes da rede pública de ensino do Brasil nos 27 estados. Desses 27 estados, somente 26 participaram, mas em todos eles, alguns lugares com, Maia, milhares de pessoas votando. Milhares de brasileiros votaram para escolher essa nossa delegação aqui brasileira. E todos eles fizeram, Agosto, vídeos. Então, assim, eu não acompanhei tanto como se deu nos países de vocês, porque para nós brasileiros é muito cara a autonomia dos países, que os países têm que definir os seus métodos, os seus caminhos para poder encontrar a mobilização. Mas nós estamos muito felizes, viu, de receber tanto a Argentina quanto o Uruguai nessa cidade tão bonita que é Foz do Iguaçu, e ainda mais aqui na Unila. A Unila, eu tenho um carinho dobrado por essa instituição. Defendo que mais Unilas nasçam, não só no Brasil, como em outros cantos do nosso continente, porque ela é uma experiência completamente diferente. É uma universidade que você vai encontrar gente falando várias línguas, com várias origens, com várias histórias de vida, e é de fato um lugar mais acolhedor. Então sejam muito bem-vindos, viu? Volviendo al tema del Parlamento, que es lo que los convoca hoy, ¿qué crees que puede aportar el Parlamento Juvenil del Mercosur a todos los jóvenes de la región? Veja, eu acho, Augusto, que a gente precisa primeiro fortalecer um princípio que para nós é muito caro, que é o princípio da participação e da autonomia da juventude. Cada vez mais o Mercosul tem que fortalecer esse programa, que é o PJM, o Parlamento Juvenil do Mercosul, no sentido dos países que compõem esse bloco poderem mobilizar mais, poderem conseguir colocar mais a juventude dos seus territórios em movimento. E essa mobilização precisa, na minha opinião, também gerar mais efetividade. Então, eu acho que a gente precisa caminhar no sentido de ter posições mais definidas, de ter ações mais concretas para a juventude, de ter um calendário. Porque, veja, nós temos um momento de mobilização nos países para eleger os parlamentares nos territórios. Pelo menos no Brasil, nós construímos mobilização nos estados, né, nas nossas províncias. Das nossas províncias, nós tivemos uma etapa nacional. Dessa etapa nacional, nós estamos agora nessa etapa internacional. Mas nós precisamos ter um calendário. No Brasil, Agosto e Maia, nós estamos pegando os nossos parlamentares nacionais e nós estamos transformando eles em embaixadores das políticas educacionais do Ministério da Educação. Eles são agora embaixadores voltados à temática do meio ambiente, da política de educação ambiental do Ministério da Educação, para que eles possam ter um calendário mais permanente de ações no nosso país. E eu acho que o parlamento também tem que ter essa característica, sabe? De ações mais permanentes, para além do diálogo, para além desse momento da assembleia, da discussão que vocês estão produzindo e que vai virar um documento que será entregue aos chefes dos nossos países e aos ministros da educação que compõem o Mercosul. Acho que nós precisamos ter uma agenda mais permanente. Mas acho que esse é um bom debate para cada um de nós fazermos nos nossos territórios, no sentido de pavimentar um caminho de maior permanência
dos parlamentares em ação. Bueno, con respecto a que se está viendo que lo que son las políticas estudiantiles, el movimiento juvenil es bastante fuerte, me gustaría saber cómo plantean fomentar la educación de la política juvenil, ya sea en las escuelas, porque si bien hay participación de parte de los jóvenes, hay muchas cosas que nosotros desconocemos totalmente de cómo se hacen, de cómo se gestionan, y solo muy poquitos que podemos llegar a esta instancia aprendemos. Y el resto que por ahí le interesa, por no llegar a cada parlamento internacional, no aprenden y no saben, y después como que se queda la gana y se pierde el hecho de la participación ciudadana, ya sea Brasil, ya sea en Argentina, en Uruguay, son muy pocos. ¿Y cómo ustedes implementarían que se siga fomentando el hecho de la participación ciudadana en jóvenes? Veja, primeiro, muito obrigado pela pergunta. Nós temos alguns regramentos, inclusive constitucionais. Nós temos previsto na legislação brasileira, e aí acho que vocês têm que olhar para isso, e nós temos que olhar muito, por exemplo, a legislação de Córdoba de vocês é fantástica, né? E também a gente tem algumas legislações que eu acho que pode ajudar, né, como experiência. Nós temos uma legislação, por exemplo, que trata do Grêmio Livre. O que são os grêmios para nós? São as representações dos estudantes nas escolas brasileiras, que é uma lei lá de 1985. É uma das primeiras leis que foram aprovadas no Brasil após a ditadura militar. Então, no processo de redemocratização do nosso país, foram aprovadas algumas legislações. Uma legislação é a Lei do Grêmio Livre, e olha o nome, Lei do Grêmio Livre, que é a entidade das escolas. Isso foi cravado, os parlamentares, independente das correntes de pensamento que existiram, eles foram lá e depositaram votos nessa legislação. E nós temos, veja, a UNE, que é a União Nacional dos Estudantes do Brasil, ela é reconhecida como entidade nacional de representação dos estudantes. Isso é muito forte. Eu, inclusive, desconheço se nós temos outra entidade, inclusive nacional, do movimento social brasileiro, das entidades de classe do Brasil, que tenham esse reconhecimento legal. Talvez a UNE seja a única. Então, veja, lá atrás, o Brasil pensou isso. E agora, no Ministério da Educação, nós estamos modulando uma política para exatamente induzir, que foi a palavra que você utilizou, fomentar, como queira, a participação dos estudantes nas escolas, que é um programa que nós estamos chamando de Participa Jovem. Nós vamos colocar recurso brasileiro nas escolas que tiverem organizações de estudantes, seja os grêmios estudantis. Como é que vocês chamam o Grêmio Estudantil? Centro Estudiantes. Centro de Estudantes, perfeito, é o Grêmio Estudantil. Seja o Centro de Estudantes brasileiro, seja clubes de leitura, lá deve ter, dos países deve ter vários grupos de leitura, isso virou meio que uma onda no Brasil, a gente fala assim, várias escolas começaram a organizar clubes de leitura, sejam rádios escolares, nós vamos equipar essas escolas com as tecnologias de rádio, enfim. Pode parecer um negócio antigo a rádio, mas ela é algo que cria um tipo de interação nos estudantes. Ao invés de tocar, sabe aquela campainha estridente da hora da merenda, do lanche, enfim, como queira, são as músicas em algumas rádios que tocam. Os estudantes vão lá e colocam músicas. Então eles têm Correio do Amor, né? Para poder mandar mensagens afetivas, cartinhas um para o outro, mas também é um espaço reivindicatório, porque às vezes eles convocam paralisações das escolas para reivindicar algo pela rádio da escola. Então, e para nós esse é um outro detalhe, a autonomia. Porque veja, o Ministério da Educação ele pode cumprir o papel indutor. Então ele pode formular uma política pública, ele pode ajudar com materiais didáticos para a organização dos estudantes, de clubes de leitura, mas o Ministério da Educação jamais vai tomar a decisão pelos estudantes. Porque nós compreendemos que é parte da formação desses e dessas estudantes eles construírem seus próprios caminhos. Óbvio, por regramentos também. Você não pode ter um grêmio estudantil ou um centro estudantil violando os direitos humanos, violando a nossa Constituição. Jamais. Para nós isso é intolerável. Mas
tem que ser assegurada, acima de qualquer uma questão, a autonomia dos estudantes. E nós temos induzido, seja a partir do Parlamento Juvenil do Mercosul, que nós demos uma outra dimensão no nosso país para ele, seja a partir de políticas públicas, como as bolsas que nós oferecemos, tanto para os estudantes que estão nas nossas universidades e nas nossas escolas de tecnologia, que são os nossos institutos federais, assim como também os nossos estudantes das redes estaduais. Nós temos uma questão chamada aqui do Pacto Federativo de Educação. Então, cada ente federado, seja as intendências, que são os municípios, seja os nossos estados e a União, que é o governo federal, tem as suas atribuições bem definidas. A educação básica, ela está muito vinculada aos nossos municípios, né, e aos nossos estados. Então, nós criamos até um programa chamado Pé de Meia, né? Pé de meia. Eu falava isso tão comum, sabe, Maia? Que assim, a gente está o tempo todo no Brasil falando de pé de meia, como se todo mundo entendesse o que é isso. Mas o pé de meia é uma poupança para os estudantes. É uma reserva de dinheiro para os estudantes com uma bolsa todo mês, sabe? Porque a gente pagava bolsa, auxílio para os estudantes só das nossas universidades. Nós passamos a pagar também para os nossos estudantes do ensino médio, para os que mais precisam. Porque para nós também isso é importante. Equidade. Criar condições daqueles que não têm as mesmas condições que os demais poderem estar nos mesmos ambientes. Então, nós não estamos pagando para ninguém estudar. Nós estamos criando condições a partir de um auxílio que aquela pessoa que às vezes não tem o que comer, ou que não tem como pagar o transporte, ou que não tem como se vestir, comprar um sapato, uma roupa, possa ter essas condições. Para nós, do Ministério da Educação, equidade é a palavra do momento. Ok. E é uma palavra que nós usamos bastante, e foi com base nela também que foi escolhido os nossos representantes Muito bem. do Nacional, que foi a quantitativa de meninas e a quantitativa de meninos, e tem também o pessoal da inclusão, né? Então, para nós, isso é muito importante. E o Pé de Meia, eu vejo dentro do meu colégio, que é um colégio público, que ele ajuda a família, não só o estudante, mas família. Família que, às vezes, um pai é desempregado, a mãe, ou então é uma mãe solo, e ela ajuda, porque o jovem, ele tem que ter a diversão. Então, vamos supor, a gente sai para tomar um sorvete, um colega nosso não ia porque não tinha condição financeira. E o Pé de Meia, ele proporciona isso. Ele muda a realidade e ele faz transformações. E, no total, né, é isso que a gente está fazendo aqui desde o começo. Foi interessante que ela falou do negócio, porque nós estabelecemos, na primeira etapa, paridade de gênero. Então, todos os estados, nós tínhamos que ter 3 meninos e 3 meninas, 3 homens e 3 mulheres. Então, nós criamos o critério de paridade de gênero. Outro critério que nós colocamos foi de participação étnico-racial, que não existia. Não existia nem paridade de gênero, não existia critério étnico-racial, e para nós isso é muito importante, porque o Brasil, assim como os países de vocês também, são países muito diversos. Então nós temos uma grande população negra, nós temos população indígena, então nós criamos critérios para contemplar todos esses públicos. ¿Qué lo motivó a usted en trabajar en temas de juventud? Deixa eu te dizer, eu tinha 14, vou tentar ser breve porque o negócio é longo. Eu tinha 14 anos de idade, na minha cidade, que é Manaus, a capital do estado do Amazonas, eu fui me organizar no Grêmio Estudantil da minha escola. Na verdade, eu fui participar de uma luta dos estudantes da cidade, que era uma luta pela meia passagem no transporte coletivo. Os estudantes têm que pagar para andar de ônibus, né, de autobus, e pagavam somente a metade. E aí tentaram retirar isso, um pessoal passou na minha escola, mobilizando os estudantes para uma passeata. E eu, apesar de ser filho de trabalhadores, os meus pais são pessoas que conseguiam pagar pelo meu transporte, me dar o dinheiro todos os dias. E nem todos os meus colegas conseguiam. E foi nesse processo aí que eu fui participar, lutar por mim e pelos meus colegas. E eu fiquei muito primeiro impactado no primeiro momento, porque só eu fui um dos poucos da escola que fui, né? E os que mais precisavam não foram. E depois eu fiquei, cara, mas é óbvio que eles não vão participar, eles não tem nem dinheiro do ônibus para vir para a escola, como é que eles vão ter dinheiro para ir para passeata lá? Então, ali talvez eu tenha tido o primeiro contato com uma luta coletiva e uma noção de pertencimento também com a instituição de ensino. Eu estava lutando ali por um direito que era meu,
mas eram lutando também por um direito que era dos meus colegas. E aí eu fui, organizamos o Grêmio da nossa escola, o Centro Estudantil. Agosto, lá é Centro Estudantil também? Sí, sí. Centro Estudantil. Então, organizamos lá o Centro Estudantil da minha escola. Organizamos, veja, aqui é frio, né? Pra mim isso aqui tá muito frio. Pra vocês isso aqui é verão, já que eu sei que vocês enfrentam mais frio que nós. Mas na Amazônia, meu amigo, o bicho pega, é muito quente. É quente. 40 graus É norte. muito, muito, muito quente. E aí nós lutávamos por ar-condicionado. Você luta por aquecedor, talvez. Lá a gente luta por ar-condicionado nas escolas. Então participei da luta pelo ar-condicionado na escola, conquistamos. Ali eu senti que valia a pena lutar. Porque, veja, primeiro, a gente organizou a luta, conseguimos garantir a meia passagem do estudante, pagar metade. Hoje tem passe livre, eu vou contar mais à frente. Depois a gente lutou pelo ar-condicionado, conquistando o ar-condicionado. Depois nós começamos a mobilizar, aí mobilizamos a cidade lá. E aí eu virei presidente da União Municipal dos Estudantes da minha cidade. Aí quando eu virei presidente municipal, nós fizemos uma luta muito grande, que ganhou repercussão no Brasil. E aí eu fui para um congresso da União Brasileira de Estudantes Secundaristas. Lá eu fui eleito presidente da UBS, que é a entidade nacional dos estudantes das escolas do Brasil. Eu fui o segundo amazonense na história a presidir essa entidade. Retornei para o meu estado, entrei na Universidade Federal do Amazonas, que é uma das nossas instituições federais de ensino, e virei professor de história. E eu, como fui o último presidente da UBS do governo Lula II e o primeiro presidente do Dilma I, acabei tendo uma relação de muita proximidade com os dois e com os ministros da educação. E aí, à época, eu fui convidado para compor agora o grupo de transição do governo federal, do governo anterior para este governo, e depois fui convidado pela secretária Zara Figueiredo e pelo ministro Camilo Santana para coordenar as políticas de juventude do Ministério da Educação. Tentei resumir, viu? Uma A bela propósito, e depois nós conquistamos o passe livre para os estudantes. Lá, hoje, estudante da educação, das nossas escolas estaduais Não paga. e das nossas escolas municipais não pagam mais para andar de ônibus. É gratuito. Con respecto a lo que dijo ella recién, la última pregunta iba a ser sobre la posibilidad de que la integración del Mercosur se dé facilitando el estudio de argentinos, uruguayos, paraguayos en facultades de Brasil, o incluso que brasileros, paraguayos, uruguayos en facultades de Argentina, la posibilidad de que argentinos pudieran estudiar en universidad de acá. Ah, perfeito. Habría posibilidad de que se haga un trato entre países para que se facilite como los cupos. Sim, entendi. Veja, nós temos vários protocolos, né, vários acordos bilaterais com a Argentina e com vários outros países para a vinda de estudantes. A própria UNILA, eu não sei quantos argentinos nós temos aqui na UNILA, mas nós temos vários estudantes de vários países que estão nas instituições de ensino. E tem debates, viu, Maia, para a construção de outras universidades. Isso eu falo dessas universidades que nasceram com essa concepção dessa universidade aqui, mas nós temos também a Unilab, mas existem outras possibilidades de construção de universidades com esse perfil de integração. Nós temos aqui no Cone Sul um conjunto de países. A UNILA ela cumpre esse papel estratégico. Hoje ela acaba fazendo, talvez seja a instituição que mais faça essa relação com Argentina, Uruguai, Paraguai, mas Colômbia também, mas Caribe, tem países do Caribe que estão aqui, Haiti, né, Cuba, estão aqui. Várias populações indígenas estão presentes aqui na UNILA. Tem um debate de construção de uma nova universidade para a Amazônia, para atender demandas dos estudantes ali da Colômbia, do Peru, da Guiana Inglesa, da Guiana Francesa, da Venezuela. Então, assim, existe, mas também nós temos vários estudantes que não estão em instituições de integração, como é aqui o caso da UNILA ou da Unilab, mas que estão em outras instituições de ensino nossas do Brasil, fruto desses acordos que existem. Ok. Muy bien, gracias.
Muchas gracias. Eu que agradeço vocês, viu? Então, ficamos por aqui. Obrigado, Ian, por ter feito essa entrevista conosco. Foi um prazer. Obrigado, los hermanos de Argentina e Uruguai. E até a próxima, Charlie.